Como é que vocês estão? Joelmir, dá um joinha aí que eu tô te vendo. Boa noite, Érica, tudo bem, Érica? Tudo bom? Thaís, Flávia, Perla, se você puder abrir a câmera, Valéria, tá por aí também. Se você puder abrir a câmera, tá tudo bem. Se você não puder abrir a câmera, não tem problema nenhum, porque nós estaremos juntos aqui na continuação da aula que nós tivemos, na aula que nós iniciamos no sábado. Todo mundo me ouve bem? Eu queria esse feedback de vocês antes da gente começar essa aula. Todo mundo me ouve bem? Todo mundo me ouve bem? Nessa noite? Tô te ouvindo. Então, vamos lá, vamos ao que interessa, para a gente ganhar tempo aqui nesta noite, falando sobre as doenças psicossomáticas. Eu vou dar uma passadinha naquilo que nós falamos, né, na primeira aula, mas vai ser uma passada bem rápida para a gente não perder muito tempo, para a gente, na realidade, ganhar tempo nessa segunda aula e para você, então, receber um conhecimento avançado. Nós falamos que a somatização das doenças psicossomáticas apontam para estreita relação entre o corpo e a mente, sinalizam a importante tarefa de olharmos para nós mesmos como um todo, considerando tanto os aspectos físicos como também os aspectos emocionais. Então, qual foi a proposta que nós iniciamos aí na nossa primeira aula? Dizer que o corpo e a mente estão conectados. Tudo está conectado. O corpo físico é o reflexo das nossas emoções, das nossas crenças, dos nossos pensamentos. E sempre que algo não vai bem, o corpo encontra um meio de sinalizar que há um problema. E é assim que surgem as doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas, elas vão surgir exatamente em um território, né, chamado corpo, porque muitas vezes a pessoa fica somatizando, engolindo aqueles sapinhos, incluindo... Oi? Helenice. Helenice, cadê você? Era só um pouquinho, gente, que eu preciso aceitar aqui a Helenice para entrar. Tá em espera, Helenice. Tá em espera a Patrícia. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Helenice. Juntem-se a nós, né? Juntem-se a Valéria, juntem-se a Perla, juntem-se ao Joemir, a Érica. Tá todo mundo junto aí nessa aula. Então são aqueles sapinhos que muitas vezes a gente vai engolir. Muitas vezes a pessoa ela vai somatizar e o corpo não vai entender assim e o corpo vai responder de uma maneira ou de outra. O corpo sempre irá responder. O corpo nunca diz não, né? Por mais que você queira camuflar na sua mente, o corpo não vai dizer não. As doenças são manifestações do inconsciente que precisa sinalizar questões internas não resolvidas. Sempre que existe uma questão que você não elabora, uma questão mal resolvida, o corpo inconscientemente vai dar os seus resultados, dar os seus sinais. Aí nós falamos na aula presencial nos fatores que levam ao desequilíbrio emocional. As emoções é o primeiro fator
em deficiência ou em excesso. Às vezes o excesso de emoções ou a deficiência das emoções vai causar um desequilíbrio, e a palavra aqui é equilíbrio. A resistência a mudanças repentinas. Hoje mesmo eu estava em reunião com uma das pessoas que compõe a nossa equipe e ela estava dizendo que a vida dela mudou da água para o vinho quando o pai dela faleceu. E aí nós entendemos aí também que é uma resistência a uma mudança brusca, repentina, até mesmo um luto. Temos também os padrões, que é o terceiro fator, limitantes de comportamento. O que seriam esses padrões limitantes de comportamento? Justamente aquelas sanções que alguém vai fazer por causa do politicamente correto, por causa de um padrão, né? Um padrão que muitas vezes a pessoa ela vai ali, um padrão socialmente aceitável, digamos assim. Falamos ainda sobre a conexão entre a mente e o corpo, e aí falamos dos componentes críticos das emoções. O primeiro componente, ele é o subjetivo. Como você experimenta a emoção? Ninguém experimenta a emoção igual a ninguém. Todos nós iremos reagir de uma maneira. Cada um reagirá de uma maneira. O segundo fator aqui, o segundo componente, ele é o fisiológico. Como o seu corpo reage. Como o seu corpo reage a esses fatores, a esses pensamentos, né? Que doenças o seu corpo começa a apresentar por causa de uma emoção. E o terceiro componente é o expressivo, como você se comporta em resposta a determinada emoção. Eu sempre digo que o problema não é o problema é a maneira como você reage. Qual é a resposta que você vai lidar com esse determinado problema? De quais são, né? De que maneira você vai lidar com essas situações? Então são esses três componentes aqui. Falamos ainda sobre o que é uma doença psicossomática. Falamos das duas palavras gregas. A primeira é psique, que significa alma, e a segunda é soma, que significa corpo. Ou seja, uma doença psicossomática é aquela que tem origem na alma, no psicológico, gerando também consequências físicas. Eu estou passando um pouco mais rápido essa primeira parte para que você possa entender aquilo que foi falado, aquilo que nós falamos na nossa aula presencial. Para você que está chegando hoje, não pegar o bonde andando. Então nós falamos do que é uma doença psicossomática. E falamos também que a mente e o corpo, eles vão formar um sistema único e muitos mecanismos inconscientes estão ligados a essa ligação. Então, doenças psicossomáticas começam na mente e elas vão responder no corpo, só que de maneira inconsciente, em um mecanismo inconsciente, porque ninguém quer ficar doente. E aí eu dei um exemplo em aula no sábado. Se eu propusesse, né, aos alunos um trabalho em equipe e eles tivessem que trazer aí, alguém está com o microfone aberto aí, e os alunos tivessem que fazer uma apresentação lá na frente e eu marcasse uma data, vamos falar que seja a data da próxima aula, e aí na véspera da próxima aula, como é que o corpo reage? Uma inflamação na garganta. Inconscientemente, para alguns, é mais fácil ficar com a garganta inflamada e ter uma desculpa plausível para não ir apresentar aquele trabalho em grupo, aquele trabalho na frente de todo mundo,
É mais fácil não ir à aula, pedir desculpas para o grupo, do que propriamente encarar uma demanda que o próprio inconsciente está dizendo assim, você não vai dar conta, você tem bloqueio de falar em público, você tem medo de falar em público, você não vai conseguir. Então, na verdade, esse nosso inconsciente, querendo ou não, ele vai responder. Querendo ou não, a mente e o corpo estão aí conectados, e aí inconscientemente o seu corpo vai responder. Temos ainda o que nós falamos sobre as doenças psicossomáticas, que são a causa delas. Nós trabalhamos também a causa das doenças psicossomáticas. Problemas profissionais, desemprego, transição, insatisfação, as pessoas, querendo ou não, profissionalmente, principalmente, né, quem já esteve empregado e passou por um momento de desemprego, sabe exatamente o que eu estou falando, né? Sabe exatamente como é difícil você passar por um período de desemprego. Então, fatores profissionais são fatores que podem causar doenças psicossomáticas. Traumas e eventos marcantes, principalmente na infância, primeira infância, segunda infância, são problemas aí, angústias, ansiedade, problemas, causas que podem trazer doenças psicossomáticas. Violência psicológica, abusos, conflitos amorosos, bullying na escola, violência doméstica, também são causas de doenças psicossomáticas. E ainda ansiedade, que é o mal do século, e doenças, tristeza, por exemplo. Muitas pessoas não controlam esses sentimentos e geralmente elas vão buscar se isolar e elas deixam de tentar superar esses problemas. Então elas se entregam a uma angústia muito grande, elas se entregam aí a uma tristeza muito grande. Quais são os sintomas psicossomáticos? Os sintomas psicológicos são pelo menos 4. O estresse, a ansiedade, a impaciência e os problemas de concentração. Gente, é batata. Todas as doenças psicossomáticas, elas têm pelo menos essas 4 causas, ou pelo menos uma das 4. Ou é estresse excessivo, excesso de tarefas, ou é ansiedade, ou é impaciência, ou são problemas de concentração. E também os sintomas físicos, que pode ser ataque cardíaco, coração que dispara, pode ser dores de cabeça frequentes, pode ser até a queda de cabelo. O Joemir disse que desse mal ele não sofre mais. Esse mal, o Joemir, ele já não sofre mais. Tem ainda a insônia. Quem que falou aí? Pastor Claudinho também disse que desse mal ele não sofre mais. Tem ainda a insônia. O relógio está marcando aí 3h41 da manhã e a pessoa não consegue dormir. E tensões musculares. São problemas físicos das psicossomáticas. E aí no sábado nós terminamos a aula falando das principais doenças emocionais. Falamos de alergias que vão aparecer naqueles que estão sempre nervosos, sempre irritados com as atitudes das outras pessoas. Falamos da anemia, que está relacionada sempre à falta de confiança em si mesmo, né? Às vezes a pessoa tem um potencial muito grande, mas ela ainda não enxergou esse potencial. Falamos das doenças respiratórias,
que vão se desenvolver principalmente em pessoas que vivem correndo de um lado para o outro, desesperadas, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. E eu aprendi que quando eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, eu não vou fazer absolutamente nada. Falamos de artrite, que está associada à mania de perfeição. Pessoas muito insistentes, que vivem criticando aí, tendem um problema a se desenvolver, que é a artrite, né? O perfeccionismo é um defeito, é uma problemática, tem que tratar na clínica, como diz a Perla, terapia, 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 né Perla? Como você diz, terapia, 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 não é? É isso aí. Também tem a asma, que está associada a complexos de culpa. Também tem problemas na bexiga, que vão aparecer em pessoas que ficam guardando dores, guardando mágoas, guardando ressentimentos, guardando coisas ruins na sua psique, nas suas emoções. A bulimia, a pessoa que come, se alimenta, depois vai lá no vaso e coloca tudo para fora. Geralmente é apresentada por pessoas que têm ódio de si mesmo, por pessoas que têm uma crença que não são boas suficiente para determinadas demandas. Falamos do câncer, que está associado intimamente a ressentimentos profundos. Geralmente nós vamos buscar o histórico de pessoas que passaram por um processo dessa doença chamada câncer. E é batata. A grande maioria das pessoas, esse sentimento, esse mal, é por causa de uma raiz de amargura, de um ressentimento profundo. A palavra ressentir significa sentir novamente, né? Talvez aconteceu lá em 1983 e a pessoa sente como se foi ontem à noite. Alguém quer falar? Alguém falou aí? Não? Então vamos nós. O problema na coluna, que geralmente aparece em pessoas que gostam de fazer tudo sozinhas. Você precisa entender que você não pode carregar o mundo nas costas. Você precisa de gente para te ajudar. Doenças no coração, problemas cardíacos, desenvolvidas por pessoas que não vivem do amor e da felicidade. Inclusive, a tua felicidade, ela mexe com as emoções de muita gente. Muita gente deveria se alegrar com quem se alegra, mas não consegue. Parece até que a tua alegria incomoda alguns. E depois ela começa a ter problemas cardíacos. Problemas dentários, os dentes estão associados à família e, em geral, pessoas que se responsabilizam por todas as decisões familiares são propensas a terem problemas nos dentes, na gengiva. Falamos de dores. Alguém quer falar? Alguém quer falar? Enquanto eu bebo uma aguinha? Oi, Joemir. Então é isso. Alguém deve estar com o microfone aberto. Aí eu ouço o ruído aqui e já acho que vocês querem participar de alguma maneira. Falamos de dores que estão associadas à culpa e ao medo de ser punido. Falamos de dores nas costas, que é a sobrecarga de tarefas, insegurança, medo e até mesmo o desamparo. Pessoas que se sentem desamparadas, sobrecarregadas, inseguras, pessoas que passaram na infância por um abandono, sente fortes dores nas costas, são sintomas psicossomáticos. Falamos de dor na nuca, dor no pescoço, que são aqueles fortes conflitos internos entre a razão, a emoção
e às vezes até um rancor aí, pode dar uma dor na tua coluna, pode dar uma dor na tua nuca, no teu pescoço. Problemas digestivos que estão relacionados à dificuldade de assumir novas ideias, novas experiências. Existem pessoas que, se você propor para ela algo novo, você acabou com ela, né? Tem gente que vai dizer assim, não sabe brincar, não brinca. Mas por quê? Só porque é algo novo, só porque é uma nova fase, só porque é uma nova experiência? Existem pessoas que elas estão muito acomodadas, né? Existem pessoas que não querem sair da zona do conforto. Então, quando algo muda na vida delas, aí, de fato, ela começa a sentir até alguns problemas digestivos. Temos ainda doenças no fígado, que são apresentadas por pessoas que ficam acumulando raiva, acumulando rancor. Veja como guardar raiva, guardar rancor é prejudicial para a sua saúde física. O corpo vai responder. Se você está magoado, se você está chateado, se você está com raiva de alguém, libere essa pessoa, joga essa raiva para longe de você, esse rancor, porque senão o teu corpo ele vai responder com doenças no fígado. Problemas de garganta, associado aos medos das mudanças, a dificuldade de falar o que pensa e muitas vezes aquela frustração. Existem pessoas que não conseguem falar o que pensam, tem muita dificuldade, querem fazer sempre a política da boa vizinhança. E aí o Freud ele tem uma frase que eu gosto demais. O Freud ele vai dizer que quando o corpo se cala, quando o corpo adoece, a boca se fala, a boca se fecha. Quando o corpo adoece, a boca se fecha. É que eu estou fechando o microfone aqui de todo mundo e quando vocês quiserem falar, vocês abram o microfone, tá bom? Então, voltando para o Freud. Quando o corpo adoece, a boca se fecha. Ou quando a boca se fecha, o corpo adoece. Então, a nossa boca, ela não pode se fechar. A nossa boca, ela tem que falar o que pensa. É claro que existem várias maneiras de se dizer a mesma coisa. Você não vai ser uma pessoa deselegante, mas verdades precisam ser ditas. E para um bom entendedor, um pingo é letra. Tem também a gastrite, que vai se manifestar em pessoas que guardam problemas apenas para si. Ela não faz terapia, ela não conversa com a doutora Thaís, aí vai ter uma gastrite. E é o falso calmo, né? Aquele que diz assim, eu tô nervoso, eu tô nervoso, eu tô nervoso. Tá nervoso não, tá uma pilha. E é o falso calmo. Existem ainda problemas no joelho, que é a inflexibilidade, o ego inflamado e o medo de mudanças. Olha que interessante, né? Uma inflexibilidade sua vai causar um problema de joelho. Um ego inflamado, um medo de mudanças vai causar um problema físico nos seus joelhos. A obesidade, que tem a ver com inseguranças, por isso que a pessoa dispara a engordar, porque na verdade ela precisa de um espaço maior. Alguns vão desenvolver uma obesidade, vão fazer até piada da sua obesidade, justamente para serem aceitas. Problemas nas pernas, que é o medo de enfrentar as coisas novas do dia a dia, e sempre vai existir um desafio novo, sempre vai existir uma coisa nova. Doença nos pés, que é a dificuldade de compreender a si próprio. Retenção de líquidos, uma intuição forte e que não é respeitada. As pessoas não ouvem
aquilo que você tem a dizer. Marido faz muito isso, tá? A esposa, ela fala determinadas coisas com o marido e o marido não ouve, acha que é coisa da cabeça dela. Mas a mulher, ela tem uma intuição forte, foi algo que Deus colocou nas mulheres. Por ela não ser ouvida, não ser respeitada, retenção de líquidos. Problema nos rins, que é acúmulo também de mágoas, tristezas e dor. Tumor, que são feridas antigas que não foram curadas. Olha que coisa triste, né? Doenças antigas que não foram curadas vai trazer um tumor. Pode ser um tumor maligno, pode ser um tumor benigno, mas vai trazer um tumor. Então nós precisamos curar as nossas feridas antigas, as nossas feridas da alma. Temos ainda, para a gente terminar essa primeira parte da aula, úlceras, que é o medo de não ser bom suficiente. Existem pessoas que elas têm essa insegurança de não corresponder, de fato, não ser bom o suficiente, talvez até por uma cobrança lá atrás do papai, da mamãe, que você tirava 9,75 na avaliação. E o papai e a mamãe diziam assim, ué, por que não tirou 10? Deveria ter estudado mais. Então, esse medo de não ser bom o suficiente, que nos persegue a vida toda, pode trazer para nós úlceras. E a gente terminou a aula de sábado, por isso que eu fiz essa recapitulação com vocês, falando sobre varizes que estão associadas à incapacidade de aceitar as condições que lhes são impostas. Em determinados lugares, você vai ter que seguir um protocolo. Em determinados lugares, você vai ter que aceitar algumas condições. Pessoas que não conseguem lidar, que têm essa incapacidade para aceitar essas condições que lhes são impostas, geralmente têm aí varizes. Agora sim, a gente vai entrar em matéria nova. Você viu que eu estava num ritmo bem acelerado com vocês, porque tudo que eu falei agora rapidamente, né, coisa de 30 minutos, a gente conseguiu resumir lá uma aula de 2h30, 3 horas que nós tivemos no sábado, né? Resumimos 3 horas em apenas 30 minutos. Já se passaram 30 minutos de aula. Eu sei que você nem esquentou a cadeira ainda, mas já se passaram esse tempinho, né? Então agora eu vou falar de coisas que eu não falei no sábado. É a segunda parte dessa aula. E o que nós vamos falar agora? Nós vamos falar da somatização. O que é, de fato, a somatização? Porque doenças psicossomáticas nós já entendemos. É aquela que começa na mente e é aquela que acaba refletindo no corpo, de uma maneira inconsciente, porque ninguém quer ficar doente. Ninguém quer ter a garganta inflamada um dia antes de apresentar um trabalho. Mas o corpo ele vai responder dessa maneira questões que nós não elaboramos de uma maneira salutar. Em primeiro lugar, na somatização, a pessoa apresenta sintomas físicos, mas após uma vasta investigação, não há uma doença orgânica apontado como causa desse sintoma a emoção. Então, o que você precisa entender aqui? Que muitas vezes essa doença não é uma doença patológica. Não existe uma doença orgânica, não existe uma doença genética. Inclusive, a maioria das doenças que as pessoas dizem assim, é genético, não são.
patológicas, não são. A maioria das doenças, elas têm um fundo emocional. E é justamente isso que nós entendemos por somatização. É quando esses sintomas físicos não são provenientes de algo orgânico, patológico, mas sim de fundo emocional. Um bom exemplo seria a síndrome de pânico, na qual a pessoa relata um grande mal-estar físico, o coração dispara, taquicardia, dores no peito, náuseas, desconforto abdominal, tontura, falta de ar, entre outros. E o médico faz exames de sangue, e o médico investiga, e o médico faz de tudo para achar aquela patologia, o porquê daquele mal, e a medicina não consegue encontrar. Por exame de imagem, por exame de sangue, porque não é uma doença patológica, não é uma doença física, é uma doença psicossomática, é uma doença emocional. Então é muito importante que você consiga entender o que é a somatização. É muito importante que você até mesmo pergunte nessa aula sobre o que nós estamos falando, para que você não tenha nenhum tipo de dúvida sobre doenças psicossomáticas. Os desafios das doenças psicossomáticas. Daqui a pouquinho, daqui 3 minutinhos, eu vou dar um intervalo só para você tomar uma água, ir no banheiro e voltar. É menos de 10 minutos, tá? Você está em casa mesmo, vai no banheiro, toma uma água, coisa de 10 minutos no máximo para a gente voltar. Mas antes, desafio das doenças psicossomáticas. O problema de se fazer um diagnóstico de uma doença psicossomática é que a pessoa não possui consciência de que a doença está sendo causada pelos seus próprios sentimentos. Ninguém admite que não está bem. Ninguém admite que está abalado. Ninguém admite que aquele sintoma que ela está vivendo é sentimental. Além disso, não se encontra uma explicação física ou biológica para esses sintomas. Então, esse é o grande desafio das doenças psicossomáticas. Qual é o grande desafio? A própria pessoa enxergar que aquela doença é proveniente de um mal emocional. As consequências para a falta de diagnóstico quais são, professor? A diminuição da capacidade de produção, a execução de atividades com menor precisão. Então a pessoa ela vai executar suas tarefas, os seus trabalhos, mas ela não será tão precisa assim. Também o absenteísmo, a pessoa que sempre vai se abster, né? Sempre ela tá fora, ela nunca tá dentro, ela nunca topa. Ah, vamos fazer uma viagem? Ah, não tô com vontade de viajar, não. Vamos pro cinema? Ah, eu tô sem vontade de ir pro cinema. Ela tá sempre se abstendo. E a falta de motivação. Tudo isso são fatores que de verdade, gente, de verdade mesmo, trazem consequências para essa falta de diagnóstico. Ficam até meio que diluídos aí ou confusos nessa questão, ok? Gente, eu vou dar um intervalo para vocês. Agora, já estamos aí 40 minutos de aula. Eu vou dar um intervalo agora para vocês de no máximo 10 minutinhos. E aí daqui 10 minutos a gente volta. Eu vou enviar novamente o link para vocês entrarem. Agora vai ficar mais fácil porque todo mundo vai entrar junto. Vou mandar o link lá no nosso grupo de
WhatsApp, lá o nosso grupo da psicanálise. Só 10 minutinhos para você beber água, ir no banheiro, esticar as pernas aí, porque o ensino EAD é assim, a gente não pode ficar 3 horas na tela, senão a gente desconcentra, principalmente dentro de casa, e daqui a pouco nós voltaremos, tá bom? 10 minutos e já voltamos com vocês. Tá todo mundo voltando, não esquece de colocar o seu nome completo lá no nosso chat, só você apertar aí embaixo aí chat, escreve o seu nome completo para eu saber que você está conosco na segunda parte dessa aula, né? Tá o pastor Cláudio aí, tá a Patrícia, se o Roberto puder abrir a câmera, a Helenice, a Thaíse, a Perla, a Jéssica, a Patrícia, aí eu vejo você, tá todo mundo bonitão aí, né? Graças a Deus, todo mundo bonito. Então vamos lá para nossa segunda parte da nossa aula. Se você precisar fazer alguma pergunta, você deixa o seu microfone mutado e aí quando você for fazer a pergunta, você levanta a mão, eu te dou a palavra. Na hora que você levantar a mão, eu te dou a palavra e aí você tira o seu microfone do mudo, tá ok? Deixa eu mutar aqui. Beleza. Então vamos nós. Vamos continuar na nossa segunda parte da nossa aula. Agora eu vou um pouquinho mais devagar, porque são assuntos que nós não vimos no sábado. Vamos falar um pouco sobre tipos de doenças psicossomáticas. Quais são os tipos dessas doenças? Há diversos tipos de doenças psicossomáticas e as suas manifestações e distúrbios físicos, eles vão variar de pessoa para pessoa. O mais importante é entender que essas doenças, elas podem afetar a qualquer pessoa, do mais novinho ao que tem mais primaveras, verões, outonos e inverno. Tudo depende do momento psicológico que essa pessoa está passando. Tudo depende do momento psicológico que a pessoa está enfrentando. Ah, mas a minha sobrinha está passando por um período que eu já passei há muito tempo atrás. Então eu sei exatamente o que é, porque eu passei algo igual. Gente, vocês são estudantes de psicanálise, aspirantes de psicanálise. Você tem que entender que isso vai variar de pessoa para pessoa, porque a mente humana é subjetiva. Nem sempre vai valer a mesma coisa, né? Tem mais gente entrando aí. Deixa eu aceitar o Joemir. Deixa eu aceitar a Érica. Bem-vindos novamente, Joemir. Bem-vinda novamente, Érica. Esses sintomas vão variando de pessoa para pessoa. Quais são esses sintomas? Sistema nervoso, enxaqueca, dores nas vistas, dormências, formigamentos, simulação de doenças neurológicas. Por que simulação? Porque nós sabemos que não é algo neurológico, não é algo patológico, não é algo físico, e sim uma doença emocional. Por isso essa simulação. Alguém está com o microfone ligado aí? Deixa eu mutar para você rapidinho. E depois, quando você quiser falar, é só você levantar a mão assim, né? Só levantar a mão ali na aba, deixa eu ver aqui embaixo, eu acho que é reações, isso. Você vai lá embaixo e aperta aqui embaixo, reações, aí você levanta aquela mãozinha, vai aparecer para mim, que eu sei que você vai querer falar.
Então, todos esses sintomas são simulações, não são patológicos, são problemas emocionais. Irritações na pele, coceira e problemas dermatológicos provocados pelo sistema nervoso, provocado pelas emoções, provocado pela psique. Muita coceira, muita alergia, muitos problemas dermatológicos. Músculos e articulações são as dores, são as tensões, são as contraturas. Deixa eu aceitar a Perla, que ela saiu, mas voltou. Dores, tensões, contraturas também são sintomas psicossomáticos. Dor na garganta, inflamação nas amígdalas e a sensação de um nó, como se a garganta tivesse fechada. Também é sintoma psicossomático quando nós não elaboramos algo, quando nós ficamos engasgados, literalmente, por uma coisa que a gente tinha que ter falado e não falamos, deixamos uma oportunidade ali valiosa passar, ficamos ali com a garganta como se tivesse fechado, entalados. Aí é o momento de desentalar, ou então vão apresentar problemas aí como dores de garganta. Problema circulatório, sistema circulatório, dor no peito, palpitações, pressão arterial, hipertensão, sintomas parecidos até mesmo com o infarto. Eu já conversei com pessoas que tiveram a sensação de que elas estavam mortas. Ela não está escutando o meu áudio. Mais alguém não está escutando o meu áudio? Só a Perla? Deve ser o seu, Perla. Vê se o seu microfone ou o seu vídeo estão ativados ou desativados. Porque aqui para mim tá tudo normal. Todo mundo tá me ouvindo? Alguém me responde aí se ficou mudo. Abre o teu microfone e responde para mim aí rapidinho. Depois você fecha de novo seu microfone. Estão ouvindo? Então, obrigado. Tem que ativar o microfone. O áudio tá ok. A Jéssica tá dando feedback aí. Tá ouvindo? Então tá bom. Então vamos continuar. Então eu já atendi pessoas na clínica e me falaram que estavam com uma sensação ruim, como se ela estivesse infartando, como se a pressão disparasse, palpitações, dores no peito. É aquela sensação realmente de morte, mas na verdade é um problema, né? Uma doença psicossomática, uma reação psicossomática. Vamos a problemas respiratórios. Falta de ar, sufocamento. Parece que estamos debaixo d'água. Estamos sufocados. Existem pessoas que, quando trabalham num lugar fechado, elas precisam abrir a janela, mesmo que o lugar tenha a temperatura controlada por ar-condicionado, mas ela sente uma angústia, ela sente um calor, ela sente uma sensação ruim, uma coisa horrível. É o sistema respiratório, é a falta de ar, é o sufocamento. Mas isso é psicossomático. Aí ela precisa abrir a janela, ela precisa dar uma voltinha no corredor, ela precisa ir lá fora. O outro sintoma são as dores no estômago, queimações no estômago, náuseas, gastrites, úlceras gástricas. Existem pessoas que tudo que comem, elas passam mal. Já fizeram exames
Já foram no gastro e o gastro disse não apresentou nenhum problema, não apresentou nenhuma doença, nenhum mal patológico. Na realidade, isso pode ser algo psicossomático. Intestino, prisão de ventre ou diarreia. É muito comum quando você está ansioso, quando você está nervoso, quando você precisa tomar uma decisão ímpar na sua vida, quando você está num momento assim de decisões, é muito comum doenças psicossomáticas interferirem aí na tua flora intestinal. Ou você vai ter a prisão de ventre e vai ficar dias e dias e dias sem conseguir evacuar, sem conseguir ir ao banheiro, ou então o inverso, diarreia e você vai ao banheiro toda hora, você parece que comeu alguma coisa que não lhe fez bem, mas na verdade não é. É o intestino que já começa a responder. Sistema urinário, dor e dificuldade para urinar. E doenças urológicas. A pessoa vai ao doutor, ao urologista, o doutor ele passa uma bateria de exames para a pessoa fazer, mas nada é encontrado, nenhum tipo de infecção, nenhum tipo de pedra, nada, absolutamente nada, é puramente psicossomático. Dificuldades sexuais, diminuição do desejo sexual, a libido, mas a gente sabe, na psicanálise, já sabemos que libido não é só o desejo sexual entra como uma das coisas que nos dá libido, mas existem outras coisas na pulsão de vida que nos dá libido, não é só desejo sexual. Alteração nas mulheres no ciclo menstrual, o ciclo menstrual fica desregulado, a tabelinha fica desregulada. Nos homens, a impotência sexual e nas mulheres a dificuldade para engravidar. Aí hoje em dia existe uma indústria que quer enganar você, que são as clínicas de acompanhamento aí de performance sexuais, principalmente clínicas for men, clínicas para homem. Aí a pessoa vai e ela faz a consulta e geralmente eles querem fidelizar a pessoa e passam lá uma fórmula, passam lá alguma coisa manipulada, alguma pílula manipulada, e na realidade a pessoa acha que é físico, mas essas dificuldades sexuais geralmente são emocionais, porque o sexo começa aqui. Tem até uma música da Rita Lee, falecida Rita Lee, que diz, né? Sexo é imaginação, fantasia. O sexo, ele é fantasioso, ele começa aqui. Então, se você não for estimulado a pensar em sexo, você no final do dia, à noite, não vai querer fazer sexo, não vai ter desejo sexual, não foi estimulado sexualmente. Então é importante você entender, como futuro psicanalista, que a grande maioria das doenças não são patológicas. A grande maioria das doenças, elas são de fundo emocional. Quem quer fazer uma pergunta aí, pode abrir o seu microfone e pode perguntar pra gente. Quem quer fazer uma pergunta? Ou você quer fazer uma colocação dentro desses assuntos que nós estamos falando? A Perla não consegue achar
o botão para ativar o microfone, o nosso microfone. Mas é aí mesmo, Perla. É aí mesmo. Depois essa aula vai ficar gravada. Eu vou mandar para vocês desde o início essa aula e vocês vão ter um acesso melhor, uma imagem melhor, um som melhor, porque tudo isso está sendo gravado. Tá bom? Doutora Thaís está dizendo para vocês escreverem perguntas no chat, se não quiserem falar no microfone. Deixa eu ir lá no chat para ver se tem perguntas. Não esquece de colocar o seu nome lá na chamada. Pastor Cláudio já colocou o nome dele na chamada. A Jéssica, a Helenice, a Patrícia já colocou. Alguém tem alguma pergunta lá no chat? Ou aqui mesmo, você pode me perguntar pelo microfone? Pergunta sobre doenças psicossomáticas? Não vai me perguntar quais são os 6 números da Mega Sena, porque nem jogar na Mega Sena eu jogo. Não tem como eu te responder isso. Mas sobre doença psicossomática, a gente pode tirar as dúvidas. A Érica tem uma dúvida, levantou a mão ali. Pode falar. Abre o seu microfone e pode falar. Se você não conseguiu colocar, vai lá de novo no chat e coloca pela segunda vez. E aí, com certeza, se da primeira vez não foi, a segunda irá. Coloca lá, Érica, o seu nome completo novamente no chat. É só ir aqui embaixo, procurar chat, que vai abrir para você e você coloca o seu nome completo, tá bom? Tá bom. Mais dúvidas, gente? Dúvidas? Então vamos continuar no nosso conteúdo do slide. Estamos ao vivo, são 9 horas e 6 minutos. 9 da noite e 6 minutos. Como se proteger dos distúrbios psicossomáticos? Essa é a pergunta de $1 milhão. Como se proteger dos distúrbios psicossomáticos? Em primeiro lugar, primeira dica para nós nos protegermos dos distúrbios psicossomáticos: pratique o autoconhecimento. Reconheça as suas fraquezas. Ninguém é super-homem. Reconheça suas fortalezas para se munir de habilidades e tratar desses problemas. Quando nós falamos em fraquezas, todos nós temos um lado nosso que é uma área da vida mais fragilizada, digamos assim. Todo mundo tem uma vulnerabilidade. Ninguém, absolutamente ninguém, é super-homem. Quando nós falamos em fortalezas, e você vai estudar comigo psicanálise e temperamentos, você vai estudar as fraquezas do melancólico e as fortalezas do melancólico. Você vai estudar comigo as fraquezas do sanguíneo e as fortalezas do sanguíneo. Você vai estudar comigo as vulnerabilidades do fleumático e vai também entender aonde que o fleumático ele é forte. Você vai estudar comigo os 4 temperamentos numa visão psicanalítica em uma das próximas aulas que você for fazer conosco nesse curso de psicanálise clínica e institucional. Quando nós praticamos o autoconhecimento, nós entendemos qual é o nosso lado fraco, qual é o nosso lado forte, quais são os gatilhos, quais são os limites.
E aí a gente vai se munir dessas habilidades e vamos tratar dos problemas que nós estamos vivendo. Ah, mas eu estou vivendo muitos problemas, eu estou vivendo dias maus. Mas se você buscar autoconhecimento, se você buscar terapia, por isso que um curso de psicanálise clínica só vai fazer sentido se você fizer as terapias. Existem alunos que ficam fugindo da terapia, ficam tardando, ficam deixando para amanhã, para depois de amanhã. Não fuja da terapia, porque esse curso vai fazer muito mais sentido para você depois que você entrar no set terapêutico e começar a fazer as terapias. Essa parte teórica, ela será uma parte teórica muito mais iluminada depois que você começar a fazer a terapia. Tem alguém aqui? Só não pode quebrar o meu estúdio, né? Só não quebra o meu estúdio. Tem alguém aí na aula que já começou a fazer a terapia e gostaria de dizer como era antes a parte teórica do curso e depois que você começou, como melhorou? Alguém quer falar? Alguém quer falar? Fala para nós o que mudou depois que você começou a fazer a terapia. Vou te dar a voz agora, vamos lá. Quem quer falar? O que mudou na parte teórica depois que você começou a fazer terapia? Quem quer falar? É só abrir o microfone. Quem já está fazendo terapia, o que melhorou para você? Fala para nós, Joemir. Fala para nós. É transformador. A terapia é transformadora, né? Então vocês precisam passar pela terapia. A Jéssica tá dizendo aqui, eu achei maravilhoso. É de certa forma libertador. O Roberto tá dizendo, a terapia mudou muito a minha autoestima e eu fiquei feliz demais. Então é isso, a gente tem que fazer mesmo a terapia para que a gente encontre esse autoconhecimento e para que a gente de fato possa viver uma vida melhor. Porque o analista, ele não vai conseguir levar a pessoa a um lugar que ele nunca foi. Você está se preparando para ser um analista, você não vai chegar a esse lugar, você não vai levar pessoas para esse lugar que você ainda não foi. Então é importante demais você se preparar. A parte teórica é uma das partes do nosso curso. Também tem a parte prática, que são os estágios que vocês vão fazer com pacientes reais, mas as sessões de terapia, elas são de suma importância. Em segundo lugar, voltando para o slide, obrigado, Joemir, pela tua participação, obrigado, Jéssica, obrigado, Roberto, todo mundo que está falando aí no chat. Inteligência emocional. Trabalhar a inteligência emocional vai te dar mais segurança de compreender como você reage diante das mais diversas situações, sem necessariamente as absolver e transformá-las em um grande problema. Existem pessoas que literalmente elas vão fazer uma tempestade num copo d'água. Ah, mas por que ela está fazendo essa tempestade nesse copo d'água? Porque ela não tem inteligência emocional nenhuma. Se ela trabalhasse um pouquinho
o conceito de antifrágil, o conceito de resiliência. A gente tem até um curso no nosso portal Fastef que você pode fazer de inteligência emocional. Se eu não me engano, essa semana deve estar até em promoção aí, R$ 57,00 o curso todo. Um único pagamento, o curso todo, para você trabalhar resiliência, para você trabalhar antifragilidade, para você trabalhar autogestão, para você trabalhar autoconhecimento. Tem pessoas que colocam tudo a perder por falta de inteligência emocional. Poderiam até ser promovidos lá onde trabalham, mas arruma encrenca com todo mundo, arruma briga com todo mundo. Daqui a pouco vai ser demitido. Daqui a pouco vai ser mandado embora por falta de inteligência emocional. Então, proteja-se dos distúrbios psicossomáticos com a inteligência emocional. Em terceiro lugar, reavalie a sua história. Os seus pais lhes transmitiram muitas informações a vida toda. Algumas informações boas, outras nem tanto, outras ruins, outras traumáticas. Mas você precisa entender que à medida que o tempo passa, mais capaz você fica de absolver o que foi bom e eliminar aquilo que não vale a pena. A palavra aqui, gente, é ressignificação. Você precisa começar a ressignificar a tua história. Muitos dos nossos alunos, talvez você não seja o único, tiveram uma infância doída, tiveram uma infância dolorosa, mas nós precisamos reescrever essa história. A partir de agora, com autoconhecimento, nós vamos sim reconstruir essa história. Nós vamos sim ressignificar. Com certeza dá para viver uma vida muito melhor. Em quarto lugar, relacione a sua doença a algo que aconteceu. Não fica fechando os olhos e dizendo que é patológico, não. Dizendo que é genético, não. Por exemplo, uma dor de garganta pode ser um sintoma de algo que você não disse, você ficou entalado, você ficou engasgado, algo que você deveria ter falado. Então, meu amigo, o corpo adoece porque a boca se fecha. Não se cale. É claro que você vai falar com educação, com finesse, mas você vai falar. Você não vai somatizar. Temos ainda, priorize cuidar de você. É comum cuidarmos mais dos outros do que de nós mesmos. Não tem problema nenhum, desde que você nunca se esqueça que você também merece toda a atenção. O professor e doutor Augusto Cury, ele diz que você tem que ser o protagonista da sua própria história, não um coadjuvante. A pessoa mais importante da sua vida é você. Cuide de você, cuide do teu corpo, cuide do teu espírito, cuide da tua alma. Priorize quem você é, cuide de você, tenha um tempo para você. Você tem tempo para todo mundo. Para a esposa, para o marido, para o filho, para a igreja, para o trabalho. Mas qual é o teu dia? O dia que você vai dizer assim, não, hoje é o meu dia, eu vou fazer o que eu gosto. Eu quero ir para o cinema, eu quero jogar videogame, eu quero andar de bicicleta, eu quero ler um livro, eu quero tomar café. Qual é o dia que você separa para você? Priorize, cuide de você. Aprenda a perdoar. Perdoe a si mesmo, primeiramente. Tira essa culpabilidade da tua vida. Carregar dia a dia rancor e mágoa só trarão prejuízos para você. Só trarão coisas ruins para você. Aprenda a perdoar, aprenda a esquecer, aprenda a
relevar. Tem coisas que não vale a pena, você tem que relevar. Já te dou a palavra, Joemir. Deixa eu só passar aqui o meu último slide. Joemir levantou a mão. Busque a ajuda de um especialista. Entre tantas dicas, é normal que ainda não encontramos as respostas para lidar sozinhos. Então, por que não buscar a ajuda de um especialista, de um psicanalista, para reavaliar a sua saúde emocional? Terapia, 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 como diz a Perla. Levantou a mão aí, Joemir? Pode falar. Com certeza, uma rejeição ela vai desencadear aí em problemas, doenças psicossomáticas. Tudo começa na necessidade de ser aceito. Muitas vezes eu já ouvi pessoas até cantando, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Mas é uma necessidade do ser humano, o reconhecimento humano. Você quer ser abraçado em alguns momentos, você quer ser amado, você quer ser bem-vindo. Então todos nós temos essa necessidade. Rejeição podem abrir feridas na alma, e essas feridas na alma são potencializadores aí de doenças psicossomáticas. Chegamos ao finalzinho da aula. Aí estão as nossas redes, né? O meu Instagram é o prof.eduardomaciel. Se você ainda não me segue lá, siga-me. O meu canal do YouTube com alguns vídeos, algumas mensagens, é o Eduardo Maciel 198. Não sei por que esse 198, foi o YouTube que colocou para mim. O meu Facebook, se alguém usa ainda, é o prof.eduardomaciel, né? O meu LinkedIn é o Eduardo Maciel, você me encontra lá também. E o meu e-mail, eduardo@fastef.com.br. Agora a pergunta que não quer calar no finalzinho desta aula. Professor Eduardo Maciel, teremos trabalho? Teremos 2 trabalhos. E eu vou passar para você agora os 2 trabalhinhos que teremos. Quais são os 2 trabalhinhos que teremos? Deixa eu ajustar a tela aqui. Teremos 2 trabalhos para concluir essa disciplina. Primeiro trabalho, você vai fazer um resumo de um dos capítulos do livro Quem Ama Não Adoece, do Dr. Marco Aurélio Dias da Silva. Esse resumo de um dos capítulos, ele vai dar para você aí 3 pontos. Se você fizer, você já tem 3 pontos garantidos. Não é nem 2, nem 1, nem meio. Todo mundo que fizer o resumo de um dos capítulos do livro do Dr. Marco Aurélio Dias da Silva, Quem Ama Não Adoece, aí você vê se você consegue comprar na Amazon, ou se você consegue baixar no Kindle, ou se você consegue PDF, né? Se você conseguir, você baixa esse livro. Pega para mim esse livro, Quem Ama Não Adoece. Pega para mim esse livro, se tiver aqui em casa, se não tiver no consultório. Se tiver aqui em casa, Quem Ama Não Adoece, pega para mim mostrar. Tá no consultório? Então não tá aqui. Não tá aqui. E também vai ter, valendo 7 pontos, o questionário do Google Forms, que eu vou colocar amanhã no grupo de vocês, valendo 7 pontos. Aqui sim, cada pergunta, diminui só o som para mim,
Aqui sim, cada pergunta vai valer 1 ponto. Então, se você acertar 5, você leva 5 pontos, mais 3 do resumo que você fez do Dr. Marco Aurélio, totalizando 8. Se acertar 7, você consegue aí somar 10 pontos. Data limite para entrega, professor? Dia 9/9/2023. Nós estamos em julho. Você vai ter quase 2 meses para entregar esse trabalho, tá? Quase 2 meses. Porque hoje é 25 de julho, então não vai dar 60 dias, mas quase 60 dias aí para você fazer o resumo com calma, enviar para nós, ou por e-mail, ou em mãos, na aula do dia 9 de setembro. E o questionário você já vai fazer no Google Forms, e quando você enviar, automaticamente aí você já receberá a tua nota, tá bom? Patrícia quer falar? Fala conosco, Patrícia. Tudo bem? É o mesmo conteúdo. É o mesmo conteúdo. O que eu tenho é um de capa rosinha com uma árvore na frente. Esse é o que eu tenho. Isso, mas independente da capa, o conteúdo é o mesmo. Mudou a edição. Oi? Mudou a edição, mas é o mesmo conteúdo. Tá bom?